Queria trazer aqui um gráfico da própria Jordana, aqui que ela fez mostrando uma relação entre a aprovação do Lula e o valor da cesta básica. Poxa, isso é fundamental. Eu acho muito interessante aqui. A gente vai colocar na tela, a gente preparou uma arte a respeito disso, mostrando o valor ali, né, da cesta básica média na esquerda, você está vendo os valores, embaixo mês a mês, né, só que a gente está comparando, na verdade, abril de 2023 e agora a gente está dando uma olhada em 2024, ali no final, e a desaprovação a gente acompanha na direita e aí a gente vê essa curva subindo, né? Pois é, acho que a Jordana podia nos ajudar a explicar esse gráfico. Essa escadinha em cor meio amarela é o valor da cesta básica. A gente vê que ela começa em 680, mais ou menos, em abril de 23, depois ela dá uma queda, depois ela volta a subir no começo de 24, quando a gente via todo mundo reclamando. Fui no supermercado, tá tudo mais caro. Ou seja, uma relação direta, conforme encarece, a pessoa reclama, né? Então, parece que tem uma relação direta. Jordana, a pergunta que a gente sempre se faz aqui, a velha máxima, é a economia estúpido que decide tudo? Continua sendo, pelo menos por esse número que você traz aí pra gente, traz a sua interpretação, afinal o gráfico é seu, né? Você que trouxe aqui pra gente. Isso, a gente que produziu. Bom, essa questão economista, que é o debate que está colocado, né, Rodrigo? Assim, Brasil é a 8ª economia do mundo, o PIB cresceu, a gente está numa taxa de desemprego, né, menor índice nos últimos 10 anos, tem aumento da carteira assinada, foi 1 milhão de novos postos de trabalho, a inflação está controlada, né, pelos dados macroeconômicos. Então, como que a gente não consegue deslocar a opinião, né? Como que a gente não consegue aumentar a aprovação do governo? É o grande debate que está colocado, né? Tem alguns pesquisadores que eu respeito muito, enfim, que falam da polarização afetiva, né, que de fato deixou essa tarefa de deslocamento da opinião mais difícil, né? Está muito cristalizada a polarização, mas parece, né, que os dados macroeconômicos, esses que eu citei anteriormente, né, que são balizadores para a gente entender como está o rumo da economia, eles não estão conseguindo representar muito a microvida das pessoas, né? Porque há uma sensação geral de insatisfação. O Felipe Nunes, ele fez uma pesquisa interessante, né, na Quest, ele perguntava a respeito da percepção do aumento dos preços, né? Então, olha que interessante. Sobre alimentos, né? Em dezembro de 2023, 48% da população acreditava que os alimentos tinham aumentado no último período. Esse número, em relação a maio de 2024, foi para 73%, né? Então, é um aumento de 36 pontos percentuais da população que acredita que aumentou o valor da alimentação, né? Então, é realmente um elemento importante, né, para a gente entender. E quando a gente olha para os dados, aqui está o dado da cesta básica, né? Mas quando a gente vai olhar para os dados do IPCA, né, que são esses dados do IBGE, sobre inflação, é interessante a gente olhar por itens, porque realmente carne teve uma queda, né? Estou aqui com os dados, tá? Carne teve uma queda de 12%, carne vermelha de 12% desde o começo do governo, né? Segundo o IPCA. O arroz teve queda, o óleo teve queda, mas quando a gente olha para o hortifruti granjeiro, né? Hortaliças, verduras, por exemplo, subiram 33% desde o começo do governo, 23% só nos últimos 8 meses. Tubérculo, gente, que é batata, raízes, legumes, né? Subiu 28% nos últimos meses, desde o começo do governo. Nos últimos 8 meses, 47%. Então, a dona de casa, né, que está indo à feira semanalmente, né, olha para esse aumento dos preços e realmente, enfim, fica insatisfeita, né? Então, tem os dados macroeconômicos que eles estão bastante satisfatórios, né? Inegável que há um crescimento do PIB, né? Enfim, que o número de carteira assinada aumentou, que o desemprego está diminuindo, mas ainda me parece que o governo não conseguiu garantir uma sensação de bem-estar, né, da população, assim como prometeu na campanha, né? A gente tem esses dados da cesta básica desde 2002, por exemplo. Posso falar para vocês? Sim. O FHC, o governo FHC, por exemplo, a proporção da cesta básica para o salário mínimo no final do governo FHC era de quase 70%. Então, o cidadão gastava 70% do seu salário mínimo na cesta básica. O governo Lula terminou seu mandato, reduziu essa porcentagem a 39%. Então, o cidadão que gastava 70%, né, do valor do seu salário na cesta básica no final do governo FHC, no governo Lula só gastava 39%. No governo Dilma, esse valor chegou a 38%.
Aí o Bolsonaro explodiu, pandemia, caos, enfim, foi para 59%. E o governo reduziu esse valor, sim, tá? Hoje o valor da cesta básica em cima do salário mínimo está em 50%, então o trabalhador, o cidadão gasta 50% do salário mínimo, né, na cesta básica, mas ainda não o governo ainda não conseguiu entregar essa sensação de bem-estar, assim como prometeu, né? Mas a boa notícia, gente, que eu acho que o Datafolha traz, é que, apesar dessa sensação de bem-estar ainda não estar consolidada, o eleitorado se mostra otimista, né? Porque o Datafolha perguntou a respeito da percepção sobre a economia também. E aí, 29%, né, diz que a própria situação econômica melhorou, o que não é um dado a super ser comemorado, mas 55% diz que acredita que a sua situação econômica vai melhorar, né? Então, mais da metade da população, então a gente inclui quem votou em Bolsonaro, inclui quem está avaliando o governo regular, acredita que a situação econômica vai melhorar. E é isso, né, gente? A gente está no segundo ano do governo Lula, com todas essas dificuldades que vocês estavam colocando a respeito da governabilidade, da relação com o Banco Central, do parlamento, né? Muita dificuldade, as queimadas, a mudança climática, é muita coisa. A gente está no segundo governo Lula, no segundo ano do governo, né? Tem uma expectativa. A população quer mais, porque foi o que o Lula prometeu, né, entregar uma sensação de bem-estar, como viviam nos começos dos anos 2000, mas também, junto a isso, há uma esperança, né? Então, 55% da população, segundo o Datafolha, acredita que sua situação econômica vai melhorar. É um voto de confiança do eleitorado para com o governo, né? E a gente, enfim, acredita que o governo, nos próximos anos, aí vai conseguir entregar aquilo que prometeu, essa sensação de bem-estar, né, de aumento do poder do consumo, isso é muito importante.